Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a globalização e os fluxos econômicos. Afinal, esse processo da globalização, da diminuição de fronteiras entre os países, as pessoas, entre as organizações, como será que está organizado esses fluxos? Pois nós temos aí fluxos de comunicação, fluxos de pessoas, fluxos de mercadorias, quem sabe? Ou como nós temos aí essa organização? Como será que está acontecendo esse comércio internacional? Um dos grandes processos de desenvolvimento aí da globalização começa pela formação dos blocos econômicos. Os blocos econômicos, entendendo aí como áreas onde países acabam criando uma união de suas economias para competir no mercado internacional. Agora, quando a gente fala de mercado internacional, a gente precisa também entender esse processo global de desenvolvimento do comércio. Afinal, depois que há a formação da nova ordem mundial, houve um processo chamado de multipolarização da economia, do qual não só os Estados Unidos passa a ter aí a grande potência da economia, pois agora não tem só ela, nós vamos ter a União Europeia, que vai ter aí um grande desenvolvimento econômico, vamos ter o Japão, a China e também outras áreas do planeta que vão competir e ao mesmo tempo colaborar em determinados sentidos. Assim, vamos perceber esses processos da globalização, esse aumento do sistema técnico, científico, informacional para o desenvolvimento econômico. Os avanços no meio de transporte e comunicação passam a ampliar a circulação de mercadorias. A partir do momento em que temos sistemas propícios para esse desenvolvimento do mercado internacional, do fluxo de mercadorias, ele passa a ser maior. Um exemplo bem clássico aqui é o container. Sim, essa grande caixa de metal aí é uma das mais revolucionárias formas para o desenvolvimento da globalização. Percebam que antes da forma da globalização acontecer, digamos assim, era preciso, vamos imaginar a produção de café. Então, chegava na fazenda, pegavam sacos de cafés, colocavam em cima do caminhão, que levava até o navio. E no navio, pegavam esses sacos, então tiravam do caminhão, colocavam no navio, todos eles. Então, imagine, olha o trabalho com a mão de obra. Depois, chega lá no porto, leva esse navio para outro porto e aí, novamente, esses sacos de café é colocado nos vagões de trem. E aí depois esse trem vai ser levado até um determinado ponto, uma estação, onde vão tirar esses sacos e colocar em cima de caminhões, que vão ser levados para outro lugar. Com o uso do container, esse fluxo de mercadorias passa a ser mais ágil, mais desenvolvido. Percebam que a partir de agora, lá na fazenda já colocam um café dentro do container e ele é lacrado. E esse mesmo container acaba saindo do caminhão e indo para o navio inteiro, que vai sair do navio e vai para o vagão de trem inteiro novamente, que vai ser colocado novamente no caminhão. Essa forma acabou agilizando o processo e gerando uma maior velocidade aí nessa logística de transportes, utilizando métodos multimodais de desenvolvimento também desses fluxos de mercadorias. Então, cada vez mais o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento de novas práticas e técnicas para o transporte passa a melhorar o fluxo de mercadorias entre os países, ok? 75% do comércio mundial é feito por via marítima. Vamos levar em consideração que, apesar de nós termos aí o transporte aéreo, ele é feito principalmente por via marítima devido à quantidade de carga existente. Com a parte do transporte aéreo, fica principalmente o fluxo de pessoas nesse processo todo. O fluxo de desenvolvimento de negócios, de tecnologia que faz aí que é levado com as pessoas. Agora, as mercadorias, 75% dela é feita por via marítima. Isso quer dizer então que o desenvolvimento de técnicas para a acomodação logística desse produto via marítima acaba sendo muito importante. A criação de novos navios cada vez maiores, que comportam cada vez mais carga, mais containers, são cada vez mais importantes. Técnicas que fazem canais artificiais, fazendo com que esses navios
entrem pelos continentes também acabam sendo muito importantes. Ao longo da história, conhecemos alguns, como o Canal do Panamá, o Canal de Suez, a abertura artificial de áreas como o rio Ruhr e o Reno na Europa, a região do rio St. Lawrence no Canadá, que leva aí os navios até a região dos Grandes Lagos nos Estados Unidos. Tudo isso são tecnologias, são técnicas, são formas diferentes para desenvolver processos de fluxos de mercadorias. Agora, esses fluxos de mercadorias, além de gerarem riqueza, são importantes para o crescimento econômico dos países, pois é através da importação e da exportação que nós vamos ter aí a chamada balança comercial. E para que um país seja desenvolvido, ele precisa ter aí a balança comercial favorável, ou seja, ele vai exportar mais e importar menos. Assim, há um processo de desigualdade nesses fluxos de mercadorias. Se a gente der uma olhada no mapa, vamos perceber exatamente isso. Ó. Dá uma olhada. Onde temos o centro de todos os fluxos econômicos do mundo? Europa. Mais precisamente, a União Europeia. É a partir daqui que todo o desenvolvimento do comércio acaba acontecendo. É a partir da Europa que vai ter ligação com a Comunidade dos Estados Independentes, com a Ásia, Oriente Médio e Oceania, com a região da África, com a América do Sul Central, com a América do Norte. Todas essas áreas vão ser extremamente importantes no desenvolvimento desse processo. Agora, vamos entender que existe aí uma porcentagem, uma diferenciação na forma com que essa organização de comércio acaba acontecendo. Percebam que a Europa vai ter aí um volume de comércio internacional maior do que todas as regiões. Já aqui na Ásia e Oriente Médio vai ter aí algo proporcional. A África nem já é mostrada nesse sentido, porque o número da quantidade aí é tão irrisório a ponto desse processo. Agora, vamos entender também a América do Sul, que não vai ter aí uma participação tão grande. Vai ter a formação das commodities, vai ter aí a produtividade, vai ter a quantidade de exportação de matéria primária? Sim, mas a situação dentro do comércio e do fluxo acaba sendo diminuto. Assim, toda a forma de organização desse comércio entre as regiões vai acabar acontecendo da seguinte maneira. Percebam agora que o maior fluxo de comércio aqui acontece da Europa para os Estados Unidos, da Europa para o Oriente Europeu, da América do Norte para a Ásia, Oriente Médio e Oceania e também da região da Ásia, Oriente Médio e Oceania para a América do Sul e Central. Esses principais fluxos é que são extremamente importantes para o desenvolvimento aí de toda a região. Vale lembrar que na Europa encontra-se o porto com maior desenvolvimento de carga, que é o porto de Roterdã, assim como na região da China, é onde nós temos o maior porto aí em estrutura, que vai ter mais linhas, mais ramificações para o comércio internacional, principalmente pela importação, devido à China ser um grande importador de commodities. Bom, basicamente nós temos aqui os fluxos econômicos mundiais e principalmente essa parte dos fluxos de mercadorias existentes dentro do processo da globalização. Eu espero que você tenha entendido bem essa aula e eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!